Olá, boa noite, na paz do Senhor. Voltamos aqui para mais um tópico da série Filhos. Antes de começarmos aqui, eu quero pedir para que puder compartilhar esse vídeo para que chegue mais pessoas, e que ainda não se inscreveu, peço para que se inscreva no canal, né? Nós gostaríamos de gravar vídeo ao vivo, né? Para ter a participação das pessoas que quisessem participar, fazer uma pergunta ou coisa assim. Mas eu preciso de mais inscritos para conseguir o YouTube liberar a gravação ao vivo. Hoje nós vamos falar sobre o título do tópico de hoje é Respeite o momento do seu filho. Nós pais temos a tendência de querer, na verdade nós seres humanos, né, de querer tudo do nosso jeito, né, muitas vezes, né, porque às vezes temos mais experiência, julgamos que somos melhores ou coisas do tipo, ou vivemos mais, já sabemos mais, né? E até mesmo numa empresa, quando entra outras pessoas que são mais novatos, a tendência é dizer assim, não, eu tô mais tempo aqui, eu sei mais, então você tem que fazer do jeito que eu quero, tem que ser assim e tal. E às vezes tem pessoas que têm uma experiência melhor, tem, né, recém chegou, mas, né, e muitas vezes não quer aceitar, tipo, a opinião dos outros, né? O ser humano é tendencioso a fazer esse tipo de coisa, né? Temos que sempre estar como é que eu posso dizer, em aprendizagem, né? Sempre estar procurando melhorar, né? Não parar no tempo e achar que sabemos de tudo, né? E sempre pedindo direcionamento para Deus para saber se estamos agindo da maneira correta, né? E com nossos filhos, às vezes, não é diferente, né? Porque muitos pais acham que o filho é propriedade, né? Eu que gerei, eu que criei, eu que alimentei até aqui, tá sob o meu comando. Até tem pais que falam, enquanto eu estiver aqui, vai ser do meu jeito, você vai ter que fazer assim. Claro, questão de obediência, de respeitar a casa dos pais, isso é outro quesito que é bem importante e sim, tem que ser feito. Mas a questão é de querer decidir o futuro do filho. Tem muitos pais que simplesmente, né, não se importa se o filho vai se sentir bem, se ele quer ou não quer, não importa, eu quero do meu jeito. E quando isso não acontece, alguns ainda usam a autoridade, né? Na verdade não é autoridade, é autoritarismo, né? Quando você impõe algo sobre alguém e quer dominar aquela pessoa, mesmo que seja o filho, já é autoritarismo, né? Isso não é uma coisa boa, né? Sabe, isso, eu vejo assim que isso não é saudável para uma família. Se você quer manter a paz na tua casa, manter a união, a comunhão, não é assim que deve se agir. Cada pessoa, ela é individual, é um ser individual, cada um foi criado, até mesmo gêmeos idênticos que nasceu da mesma placenta, cada um deles tem um gosto diferente, eles não são iguais em tudo, eles podem ter aparência física igual, mas cada um tem um gosto, cada um tem um sentimento, né? Não é tudo igual, né? Então, cada um tem sua digital, né? Se fosse para ser todo mundo com o mesmo gosto, Deus teria feito assim, mas cada um, eu acredito que cada um nasceu com um propósito, né? E cabe a cada um descobrir qual que é o propósito de cada filho, né? Porque não dá pra simplesmente querer que o teu filho seja igual a você porque você queria isso ou aquilo, né? Já vimos casos de pais, e acredito que cada um que já viu situações como essa, ou já viveram situações como essas, de filhos se afastarem dos pais, irem para longe
E muitas vezes não querer nem ver os pais, porque criaram uma barreira entre si, porque o pai ou a mãe quis impor algo que era o sonho deles, né? Já ouvi muitas histórias, sabe? De pais que... eu queria a mãe, por exemplo, eu queria ser bailarina e eu não consegui, então isso eu quero projetar na vida da minha filha, ela vai ter que ser bailarina, nasceu uma menina porque é um sinal, ela vai ser, né? E às vezes a filha não tem vocação para aquilo, ela não quer, né? Ou às vezes o pai, eu tinha muito sonho de ser médico, ser advogado, ser isso, aquilo e tal, mas eu não consegui, mas eu trabalhei, eu te dei estudo, olha, eu tô, né, e você vai ter que ser, né, mas às vezes o filho não tem vocação nenhuma para mexer com pessoas, ou às vezes, né, para ser médico, o filho às vezes não aguenta ver sangue, e ele quer obrigar o filho a ser médico, às vezes o filho quer ser, sei lá, talvez um comerciante, ou... Sei, o filho tem um desejo no coração, mas o que acontece? O pai, ele quer que ele seja aquilo, e o que acontece? Não, você tem que fazer minha vontade, usa de chantagem, até que o filho, às vezes, né, ele tem duas condições, ou ele aceita aquilo e fica ali, frustrado com aquilo que ele queria, e vai seguir a mesma carreira que o pai, não só aquilo que o pai queria que ele fizesse, mas vai levar uma linha de insatisfação, a mesma que o pai levou, e assim ele vai projetar na vida dos filhos. Se ele não mudar dali para frente, desencadeia uma coisa que vira hereditária, né? Um vai empurrando para o outro, e outros já tem um negócio próprio, né? E colocam na cabeça, isso aqui eu construí, meu pai construiu para mim, o avô construiu para ele, e eu deixei para os meus filhos, eu cuidei até hoje, mas os meus filhos vão ter que tomar conta. Algum deles, né, às vezes tem um filho só, ou às vezes tem mais, não, mas eu quero que você cuide do negócio da família, mas às vezes o filho não quer aquilo, né, às vezes o filho tem outras, né, não que ele despreze aquilo que o pai quer, mas não, ele é uma pessoa única. Cada pessoa, ela nasce com objetivo, né? Se é salvar vidas, se importa, entende? Cada um nasce com um propósito, então não tem como você querer controlar, até porque nossos filhos, eles não são marionetes, nossos filhos, eles são herança do Senhor, né? Vemos a passagem de Jeremias na Bíblia, ali, a partir do capítulo 1 de Jeremias, que fala ali sobre o chamado de Jeremias, né? Que Deus chama ele para ser profeta, né? E só que o pai de Jeremias, ele era sumo sacerdote, e naquela época o filho tinha que dar procedência à linhagem ali, né? E creio que na época ele já estava, né, estudando, ali acompanhando no templo para ser um sacerdote, para assumir o lugar do pai dele. Mas Deus não queria assim. Inclusive ele foi desprezado por todos, inclusive da família dele, né? Da casa do pai dele, ele foi desprezado porque ele não quis seguir a linhagem, porque ele era um profeta que falava aquilo que Deus mandava, Deus ungiu ele para aquilo, né? E houve ali como é que eu posso dizer, um contratempo, uma coisa assim que até inclusive tentaram até matar ele por conta disso, né? E hoje, nos dias que nós vivemos, não é diferente. É uma coisa assim que acha que, porque eu fui, meu filho tem que continuar o legado, mas não é assim. Você pode ter nascido para ser sacerdote, para ser pastor, para ser padre, para ser seja o que for, mas o teu filho nasceu para ser talvez um advogado, talvez um juiz, não sabemos, mas o que nós podemos fazer nessa situação? Ao invés de querer escolher uma carreira para ele, ou querer dominar sobre ele, você tem que fazer assim, você não tem que... Não é isso que devemos fazer. Primeira coisa a se fazer é sentar com seu filho e perguntar qual que é o sonho dele. Aliás, desde criança a gente já pergunta para os nossos filhos, né? Filho, o que você quer ser quando você crescer? Né? Porque a gente já começa a observar quando eles são pequenos, o que eles gostam mais de fazer, o que eles, né? Sempre está em observação, né?
Só que com o tempo muda muita coisa, né? Tipo, às vezes, que eu via sempre minhas filhas quando elas eram pequenininhas, né? Elas fazendo roupa de boneca. Ah, mãe, eu quero ser estilista quando eu crescer, né? Porque elas faziam as roupinhas e tal. Mas quando elas cresceram um pouquinho, uma já quer estudar sobre pedras, outra quer fazer isso, quer fazer aquilo, outra já é artista, desenha muito bem. E assim vai indo, só que elas estão em transição. Elas ainda não têm uma noção do que elas querem, mas o meu papel é orientá-las a estudarem, né? A dar apoio no que for preciso, mas não querer controlar o que elas vão fazer ou deixar de fazer, porque o controle, na verdade, não está na nossa mão, né? A Bíblia diz que os nossos filhos, eles são herança do Senhor e um dia Ele vai pedir conta dessa herança. E o que nós vamos dizer? Ah, não, eu obriguei a fazer a minha vontade? Se a vontade de Deus para os nossos filhos é que eles façam aquilo que Ele já colocou no coraçãozinho deles, por que eu ou você vai querer interferir? É aquela questão que eu falei em outro vídeo atrás, quando você não deixa Deus fazer a vontade dele, o que acontece? Deus tira para longe e Ele vai fazer da mesma forma, você querendo ou não. Então, o melhor é você apoiar e deixar Deus trabalhar da maneira dele. A primeira coisa, o filho se formou no colegial, né? A primeira coisa a se fazer é você sentar com ele, filho, senta aqui. O que você gostaria de fazer? Chegou a hora do vamos ver, né? Não vai ser uma coisa que vai decidir o resto da tua vida, porque você pode sim fazer outras faculdades, você pode, né, com 18 anos, ele tem uma vida pela frente, mas ele precisa ser preparado a partir dali. Mas a questão é a seguinte, você tem que perguntar a ele o que você deseja fazer, o que você queria fazer, né? E não tentar manipular, mas eu queria tanto que você fosse isso, e constranger o filho a querer aquilo que você quer, né? Eu bem conhecendo as minhas filhas, talvez se eu falasse, mas eu queria que você fosse isso, talvez elas fizessem para me agradar, mas não é isso que eu quero que elas façam aquilo que está no coraçãozinho delas, aquilo que Deus colocou no coração delas. Eu posso dar opinião, dar exemplos e deixar elas escolherem, né? E se elas escolherem algo, o meu papel é apoiar e incentivar elas, né? E ajudar elas a decidirem o que é melhor para elas, o que elas conseguem fazer, porque não adianta eu querer que a minha filha seja advogada se ela não tem a menor vocação para isso, né? Então, porque vemos muitos filhos aí chegam aos seus 30 anos frustrados, que não sabem o que querem da vida, porque começaram a faculdade, não conseguiram terminar, eles começaram a fazer outra coisa, nada que eles começam, eles terminam. Por quê? Porque eles não estão fazendo aquilo que eles querem, porque acham que mesmo aos 30 anos, se eles forem fazer aquilo que eles queriam fazer, eles vão estar desobedecendo aos pais, porque foram criados num regimento que vai estar desrespeitando se fizer a própria escolha. Entende? Então, nós não devemos fazer nossos filhos se sentir culpados por um sonho que era nosso, né? Uma coisa que é nossa. Nós vivemos a nossa vida. Então, tem que deixar cada um viver a sua. Nossos filhos não são nossas propriedades, nossas marionetes, nós podemos controlar de qualquer jeito. Não é assim que funciona. Então, o que devemos fazer? Ajudar eles a escolher com sabedoria e ajudar ele a descobrir para que ele foi chamado, né? Qual que é o propósito dele nessa vida? Porque ninguém vem para esse mundo sem um propósito, né? Ninguém pode ter certeza. Quem nasceu tem um propósito, né? E o próximo passo, não importa, eu não estou falando aqui só com um evangélico, eu não estou aqui pregando placa de igreja, religião, coisa assim, não. Eu estou trazendo aqui ensinamento conforme Deus me passou, que eu sei que tem muitas famílias que às vezes não sabem o que fazer, às vezes os pais estão fazendo isso, não é porque eles são, é porque é um ensinamento que já veio lá de trás, mas não precisa continuar desse jeito, às vezes falta sabedoria. A Bíblia diz que o povo peca por falta de conhecimento, né? E o próximo passo é você, a gente fala aqui dobrar o joelho, né? Porque a gente costuma dobrar o joelho para orar, mas chamar ele para uma conversa logo após, assim, não, filho,
a melhor opção é nós falar com Deus. Apresente a Deus. Peça para Ele, para Deus assim, ó, Deus, dá uma direção, né? Traz uma luz, né, para os nossos pensamentos, que Deus venha colocar a melhor opção, né, e ajudar a descobrir o que Deus quer para a nossa vida, qual que é a vontade de Deus para a nossa vida, o porquê foi que nós viemos a esse mundo, né, qual que é o nosso propósito aqui. E pode ter certeza que Deus ele vai dar a direção que precisa. Sendo assim, quando você tem a sua própria opinião, o seu filho tem outra opinião, né? Mas, digamos assim, essa nem a sua nem a dele é a vontade de Deus. Quando você ora apresentando a Deus, Ele se encarrega de colocar o que realmente é para ser, né? Porque Ele pode querer uma coisa, mas talvez não seja aquilo que Deus escolheu. Você pode querer uma coisa, mas não, ou talvez aquilo que você quer seja a vontade de Deus. Mas a questão é a seguinte, que tudo tem que ser colocado diante de Deus e perguntado a Ele, porque Ele é o Pai Supremo, Ele é o Pai Celestial que está acima de todas as coisas. Então temos que pedir, para tudo que formos fazer, temos que pedir a direção dEle, né? Que não tem como você se dar mal na vida se você pedir uma direção para Ele, né? Claro que tem muitos processos, tem uma caminhada enorme até chegar até onde Ele falou que ia chegar, né? Tipo, até a direção que Ele dá, né? Até um caminho de 1000 milhas começa pelo primeiro passo, né? Então é assim, quando a gente apresenta a Deus, o que acontece? Deus ele vai dar a direção para que seja escolhida a opção melhor, né? E no momento em que você coloca na mão de Deus uma situação, Ele vai te apresentar a solução, Ele vai te apresentar aquilo que realmente tem que ser, o que precisa fazer. Então, essa é a melhor opção. E eu quero me dirigir aos filhos agora. Talvez não é um pai, uma mãe que está assistindo esse vídeo, mas é um filho que está com um conflito desse dentro da tua casa. Que você quer algo que talvez teu pai não quer, tua mãe não quer, não aceita, está irredutível, e para não entrar em batalha ou em guerra, ou já está em guerra. Mas assim, a melhor opção no momento, o que eu aconselho, fecha teus olhos onde você está agora e eu vou orar daqui a pouquinho, pedindo a Deus que Ele vá de encontro ao coração do pai ou da mãe e que Deus toque no coração deles para que eles parem e escutem o que você tem a dizer. E ao invés de virar as costas para eles, porque há uma promessa para aquele filho que é obediente, para aquele filho que honra os pais. Então, ao invés de se voltar contra seus pais, busque a Deus, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. É assim que a Bíblia diz. Então, conta para Ele, conversa com Deus. Imagina que você está conversando com um amigo que não vai sair por aí falando mal da tua vida ou te criticando. Não, Deus ele vai te dar uma direção e um conselho que você precisa. Ele vai te dar estratégias para você agir e Ele vai sempre na frente. Se você convida Ele para o teu dia a dia e quando você for ter essa conversa, peça para Ele dirigir essa conversa, peça para Ele estar presente ali, pode ter certeza que essa conversa vai acontecer e tudo vai ir para o lugar. E se o que você está querendo não é a vontade dele, Ele vai colocar no teu coração. Ele é especialista em mudar coração, né? E não é o tempo que muda as coisas, não é o tempo, é as decisões de acordo com a vontade de Deus. Deus faz mudar, né? É Deus que muda as situações, é Deus que cura, é Deus que faz, né? E Ele pode visitar um coração mais duro que seja, ele faz esse coração amolecer.
Então, tenha fé que Deus ele pode fazer por você aquilo que ninguém mais pode fazer. Eu quero orar agora e quero interceder pelos pais, pedindo a Deus sabedoria, né, para lidar com seus filhos, e para os filhos também, para que tenham sabedoria e saber falar com seus pais sem agredi-los com palavras ou fazer tudo com ordem e decência, né? Vamos orar? Se você precisa de ajuda de Deus, se precisa de ajuda para solucionar algum problema, apresente a Deus agora e Deus vai lhe atender. Vamos orar então. Feche teus olhos agora. Deus, Pai amado, Tu és um Deus que vê todas as coisas, contempla os corações. Pai, não há problema difícil ou impossível para Ti, meu Senhor. Eu apresento agora esse filho, Pai, que está orando comigo, Pai, que veio até o final desse vídeo. Que o Senhor venha visitar ele agora, Paizinho. Tu és o Pai supremo, o Pai eterno. O Deus que tudo vê, que tudo contempla. Que escolheu cada um com um propósito, Pai. Deus, eu creio que o Senhor nos chamou para essa terra, não foi simplesmente para vir e passar o tempo aqui, né? Mas eu creio que o Senhor tem um propósito na vida de cada um desses que entraram aqui nesse vídeo. Senhor, o Senhor vem me inquietando para gravar esses vídeos, Pai, até mesmo contra a minha vontade, Deus. Porque Tu sabes que não tem sido fácil, então eu peço que o Senhor, Pai, venha visitar cada um, Pai, desses filhos, Pai, que estão precisando, Pai, de um socorro agora, Pai. Toca nos corações, Paizinho amado, que precisa ser tocado. Dá direção, dá direcionamento, Pai. Vem ser o amigo, Pai, que eles precisam, Deus, para as horas difíceis, para as horas boas. Senhor, visita cada um deles segundo o Teu querer e a Tua vontade, meu Mestre. Meu Senhor, também peço que o Senhor visite os pais. Senhor, aquele pai, aquela mãe, Senhor amado, que não sabe o que fazer, está sem rumo, sem direção. Pai, visita cada um, aqueles filhos, Pai, que estão nos vícios, Pai. Visita, resgata, Pai. Resgata para a Tua presença. Vem resgatar a união e a comunhão, Senhor, entre as famílias, meu Deus, eu Te peço. Pai, vem reunir, Pai, que filhos e pais se perdoem, Pai, que haja união entre irmãos. Senhor, visita cada um, Pai. E aquele filho que não tem pai, que não tem mãe para orientar, que o Senhor venha ser o pai e a mãe desse filho, Paizinho. Eu creio, Jesus, no Teu agir, Pai, eu creio no Teu trabalhar, eu confio no Senhor. Eu confio que tudo podes, Pai. Abençoa cada um dos Teus filhos, Pai, recompense, Pai, cada um deles, Pai. Deus, é no Teu nome, Jesus, que eu Te peço. Fica conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero pedir novamente para que, se essa palavra tocou no teu coração, que você venha compartilhar ela com mais pessoas, porque eu creio que tem muito mais pessoas que precisam ouvir uma palavra. E eu sei que Deus, Ele vai tocar no teu coração. E se você não é inscrito, se inscreva para receber mais vídeos, porque como esses, tem muito mais temas que Deus tem colocado no nosso coração, que é impulsionado para que a gente venha gravar, né? Então, ajude a chegar a mais pessoas, porque Deus vai lhe recompensar. Ficamos por aqui, então até o próximo vídeo.